vou já dar a palavra ao nosso terceiro convidado de hoje, que é o professor Luís Cunha. Professor Luís Cunha, meu colega na Universidade do Porto, embora não na mesma área científica, porque ele vem da área das ciências, está envolvido na Faculdade de Ciências. E boa tarde, Luís. Tem só que ligar. Viva, boa tarde. Boa tarde. E o professor Luís Cunha vai-nos falar sobre comportamento consumidor. Concretamente, o tema que nos propôs para os próximos 15 minutos é perspectivas interculturais sobre a percepção do vinho do Porto e o seu impacto na promoção. Luís, obrigado por estar aqui connosco e a palavra é sua. Muito obrigado, professor Carlos Melo Brito, pela apresentação, e desde já queria começar por cumprimentar toda a audiência e agradecer à organização o convite para, não só para estar aqui presente neste congresso, mas também para poder apresentar alguns dos achados da investigação que temos desenvolvido no nosso grupo. Eu vou só partilhar aqui, só um segundo. Espero que estejam a ver bem os slides. Perfeito. Muito bem. Então, o que vos trago aqui é, acima de tudo, a partilha de dois estudos em concreto e que tem, enfim, a escolha destes dois estudos tem a ver, eu diria, com dois aspectos do desenvolvimento, se quisermos, do mercado do vinho do Porto. Por isso, os dados do próprio IVDP mostram-nos que nos últimos anos, já podemos dizer quase na última década, se verifica, por um lado, um crescimento do valor das vendas do vinho do Porto, em termos globais, mas esse crescimento em valor está francamente associado a um decréscimo precisamente da quantidade vendida. E isto reflete, acima de tudo, uma valorização, por um lado, do vinho do Porto, ou seja, verifica-se que há um aumento da procura daquilo que nós, enfim, toda a assistência certamente conhecerá como as categorias especiais, que são francamente mais valorizadas, com uma redução aqui, clara, precisamente do volume. Por outro lado, também se verifica, e aqui num estudo que foi promovido pelo próprio IVDP, que enquanto os consumidores mais experientes procuram precisamente as tais categorias especiais dos vinhos do Porto e estão dispostos a pagar um premium por essas mesmas garrafas, já os consumidores menos experientes não só procuram as categorias mais correntes, como também não estão dispostos a pagar tanto por esse mesmo vinho do Porto. Também se nota que há uma certa tendência a diminuir o número de novos consumidores, ou pelo menos o estudo apontava nesse sentido, pelo que, desde logo, surgia aqui a franca necessidade de se revitalizar o setor no sentido de procurar novos consumidores que pudessem ser, enfim, numa lógica de crescimento, possam ser numa primeira fase, tomem conhecimento da categoria, que comecem a consumir o vinho do Porto e que depois, num estádio mais avançado da sua vida, possam se tornar em consumidores experientes e que possam depois vir a valorizar precisamente estas categorias especiais. Uma outra nota ainda, do ponto de vista dos mercados de exportação,
do ponto de vista mundial, nós sabemos que um dos mercados com grande apetência é precisamente o mercado chinês. No entanto, alguns dados apontam, eu peço desculpa que não incorporei efetivamente no slide, mas alguns dados apontam que esse mesmo mercado é um mercado no qual o vinho do Porto tem encontrado alguma resistência no seu crescimento. E tendo em vista precisamente estas duas questões, por um lado dos jovens consumidores, por outro dos consumidores chineses, trago-vos precisamente os resultados de dois estudos dispares, um que vai focar mais precisamente nos consumidores jovens em geral e outro que se vai focar precisamente na comparação dos nossos consumidores nacionais com consumidores chineses. Só aqui uma nota prévia, estou a notar que grande parte do conteúdo dos meus slides está em inglês, isto foi por opção, porque sei que alguma da audiência não fala português, apesar de estar a ser traduzido, creio que há tradução simultânea, mas de algum modo isto vai permitir, se calhar, a ambas as audiências conseguirem seguir de melhor forma o conteúdo da apresentação. O primeiro estudo foi um estudo que foi desenvolvido por um grupo de estudantes do nosso mestrado europeu em vinho, turismo e inovação, no âmbito precisamente de uma unidade curricular da promoção de vinhos, nomeadamente aqui, curiosamente, em ocasiões festivas, e este grupo propôs precisamente desenvolver uma experiência em que pretendia avaliar a percepção de diferentes categorias de vinho do Porto por parte de jovens consumidores de diferentes países. E também queria promover aqui, ver até que ponto a combinação de diferentes categorias de vinho do Porto com determinados snacks poderia ajudar a promover esse mesmo vinho do Porto. Este foi um estudo que foi desenvolvido em finais de 2018, foi desenvolvido no Porto, até a sessão decorreu, as sessões de prova decorreram nas instalações da reitoria da Universidade do Porto, num espaço que nos foi dispensado para este efeito, e que as estudantes animaram o espaço e conseguiram, a partir das suas redes de contacto, chamar a este ensaio um conjunto alargado neste caso, essencialmente estudantes, naturalmente estudantes dos vários tipos de estudos, mas de diferentes países, ou seja, não portugueses. Curiosamente, verificávamos que 2/3 destes participantes já tinham contacto com o nosso querido vinho do Porto e alguns deles já apresentavam, cerca de 60% já apresentavam um consumo ocasional, ou seja, não tinha sido apenas uma única vez, mas já apresentavam um consumo ocasional, ou mesmo, em alguns casos, um consumo regular. Também se identificou que a grande maioria, por isso mais de 70% destes participantes, preferencialmente consumiam o vinho do Porto isoladamente, portanto, sem qualquer associação direta a uma refeição, portanto, de forma livre. Aqui foi curioso, enfim, aqui o grupo trabalhou o cruzamento com alguns dados sociodemográficos dos participantes e trago aqui um dado que pode, precisamente para as questões de promoção, pode depois trazer alguma informação relevante. Nos provadores do sexo masculino, nota-se que há uma diferença muito grande do ponto de vista do consumo do vinho do Porto como aperitivo, que claramente no caso dos consumidores do sexo feminino nós vemos que esse valor é bastante reduzido, quase residual. Depois, neste caso, os participantes eram chamados a provar diferentes categorias de vinho do Porto, neste caso as categorias, como vos referi, mais correntes. Era servido um vinho do Porto branco meio seco, o vinho do Porto rosé, um tawny e um ruby.
As estudantes recorreram ao patrocínio de diferentes marcas para este efeito, por isso, naturalmente que salvaguarda aqui que pode depois haver algum efeito de estilos de diferentes marcas, até porque em algumas categorias eram combinadas mais do que uma marca, mas genericamente nós temos níveis de aceitação francamente positivos, sendo que os mais elevados se verificavam precisamente para as categorias Ruby e Tawny. E aqui, numa primeira impressão sobre as diferentes categorias. Depois eram desafiados a fazer uma combinação de um dos vinhos com diferentes snacks. E aqui as estudantes quiseram testar, se calhar, umas combinações menos usuais. Enfim, a mais próxima do clássico será o amendoim torrado com mel, a utilização também de pipocas doces, de batata frita e de marshmallows. E o que se verificou, enfim, eu diria quase que ao contrário do que era expectável, é que, de um modo geral, estas combinações, do que era expectável, naturalmente por parte das estudantes que desenvolveram estas combinações, elas não vieram valorizar o vinho, antes pelo contrário, verificamos que houve algum decréscimo na aceitação global das diferentes categorias em função das combinações. De todos os modos, verifica-se ainda que há um conjunto relativamente elevado de participantes que está disposto a repetir esta combinação, mas aqui onde se verifica o valor mais elevado foi precisamente para o emparelhamento do Tawny com os amendoins torrados com mel, por isso eu diria quase aquele que é mais próximo já de algumas combinações clássicas que encontramos já na nossa tradição do consumo de vinho do Porto, nomeadamente as amêndoas torradas com vinho do Porto. Foi também, de todas as formas, eram questionados os participantes sobre quais as ocasiões em que perspectivavam repetir esse mesmo emparelhamento. E aqui, novamente, o que se identifica é que a grande maioria vai associar a situações de consumo em casa, essencialmente, particularmente em casa enquanto vem o filme ou em encontros com os amigos. E este é um dado que pode ser relevante para estas categorias. Efetivamente, aqui estes jovens com esta diversidade internacional veem essencialmente o vinho do Porto aqui nas diferentes categorias como um produto que se consome em casa, com ou sem um nível mais elevado de convivialidade, mas essencialmente numa perspectiva de convivialidade. Curiosamente, a combinação neste caso do vinho do branco com o vinho do Porto Branco com batata frita, aqui é claramente o que é mais associado ao tal aspecto de convivialidade da festa em casa com os amigos. No final do estudo, no fundo, aos participantes era dada a hipótese de ir provando as diferentes categorias. Foi-lhes questionado das diferentes categorias que tinham experimentado, se tivessem a oportunidade de levar para casa uma delas, ou seja, no fundo, tentando identificar qual a categoria favorita, as que mereceram, no fundo, essa resposta mais eletiva por parte dos participantes foi precisamente as categorias Ruby e Tawny. Também foi feito, dentro deste estudo, era pedido aos participantes que dessem uma perspectiva da percepção do valor associado a cada uma das categorias
de vinho do Porto, em que era perguntado qual seria o preço máximo que estariam dispostos a pagar por cada garrafa de vinho do Porto, e o preço mínimo abaixo do qual também deixariam de comprar por considerar que o produto não teria qualidade, e a partir daqui nós conseguimos construir aquilo que se chama Consumers Bias Curve, que no fundo nos indica para cada valor qual será a proporção dos participantes que está disposto a pagar aquele valor. E aqui podem ver que os valores efetivamente variam de categoria para categoria, sendo que o menos valorizado, neste caso, é o vinho do Porto Branco, e o que apresenta uma valorização mais elevada, efetivamente, é o Ruby e o Rosé, sendo que no caso do Rosé tem aqui podemos dizer, uma maior elasticidade, no sentido em que conseguimos ter para uma variação, um platô aqui de variação de preços, uma manutenção de um nível elevado de compradores. Só a título de referência, as linhas que vêm aí coloridas correspondem efetivamente ao valor das marcas que foram provadas pelos participantes. E aqui vemos que genericamente pode ser, é aqui uma questão que claramente deverá ser objeto de comunicação, ou até mesmo de opção do ponto de vista de mercado, que não há efetivamente uma clara valorização do produto por parte dos consumidores, enfim, com exceção da opção de Tawny, em que efetivamente o ponto de máximo correspondia precisamente ao preço de mercado, preço médio de mercado, já com o IVA da amostra que lhes foi dada a provar. Também quisemos perceber o nível de conceptualização que estes consumidores apresentavam face ao vinho do Porto, e desenvolvemos aqui uma metodologia de associação livre, em que simplesmente pedíamos que indicassem quais as palavras que lhes vinham à ideia quando ouviam falar no vinho do Porto. Isto até foi o primeiro exercício que foi feito mesmo antes de serem expostos às amostras, e nós vemos que genericamente o que surge aqui mais diretamente são características sensoriais do próprio produto, a doçura e a sua intensidade de sabor, e naturalmente depois os aspectos da própria região, seja de Porto, Portugal ou mesmo do Douro. Peço desculpa. Agrupando estes temas em grandes categorias, efetivamente nós notamos que a associação principal é precisamente às características, aos atributos sensoriais. Depois há a dimensão hedónica, de quanto aprazível é o próprio vinho do Porto, o que claramente é bastante positivo. Depois há alguns aspectos de valorização do produto, aspectos de características do vinho em geral, e depois é que nos surgem quer as referências geográficas, quer as questões, nomeadamente de dimensão mais emocional. E aqui os nossos estudos anteriores mostram também que esta dimensão mais emocional na relação com os diferentes produtos está mais associada precisamente aos consumidores mais frequentes do produto. Por isso eu diria que é expectável que neste estudo, em que temos consumidores menos familiarizados, que esta não seja uma dimensão tão relevante. Mas, acima de tudo, aqui a nota que será mais relevante para um aspecto comunicacional será precisamente a promoção dos atributos sensoriais do próprio vinho do Porto. A partir daqui nós também conseguimos fazer alguma relação entre esta valorização e a associação, porque este estudo também foi depois aplicado especificamente para as diferentes categorias de produto, e ainda para os diferentes cocktails, nomeadamente para o vinho do Porto,
com gelo, simples, ou o cocktail de rosé, também, neste caso, com gelo e limão, que era como foi desenvolvido pelas estudantes. E vemos precisamente que nas categorias Tawny e Ruby estão mais, portanto, os vermelhos, os tintos, neste caso, estão mais associados às questões, precisamente, da geografia e da percepção de valor, enquanto que os vinhos do Porto branco e rosé já estão mais associados às questões relacionadas precisamente com emoção e com alguma dimensão hedónica. Claramente, os diferentes cocktails são associados a diferentes ocasiões de consumo, por isso há uma maior percepção até da própria convivialidade associada ao consumo de vinho do Porto, com a promoção destes mesmos cocktails. E passo agora ao segundo estudo. Este segundo estudo já foi um estudo mais estruturado, em que, neste caso, este foi desenvolvido em simultâneo em Portugal, na região do Grande Porto, e na China, mais particularmente no território de Macau, com a parceria da City University de Macau, universidade essa que tem, enfim, entre docentes e discentes, um corpo de elementos de chineses de todas, das mais diferentes proveniências. Por isso não é a população exclusiva de Macau, efetivamente, na grande maioria, nomeadamente no caso dos estudantes, a grande maioria são provenientes precisamente do território da China dita continental. E aqui foram expostos a um vinho branco, a um vinho do Porto branco, a um LBV, a um Tawny com 10 anos e a um Vintage de 1985. Por isso queríamos aqui fazer uma combinação quer de categorias mais correntes, quer já trazer algumas categorias especiais e categorias intermédias, de modo a se poder ter aqui um leque de variação nesta percepção. No caso dos ensaios em Portugal, eles foram feitos em colaboração com a Sense Test, e as provas foram feitas em ambiente de sala de prova, por isso as pessoas eram recrutadas e vinham fazer a prova precisamente nesse ambiente bastante mais controlado. As amostras foram apresentadas aqui, neste caso, com uma sequência fixa, precisamente esta sequência que vos aparece aqui da esquerda para a direita. No fundo, tentamos ter uma perspectiva de complexidade, e com a prova pedíamos também que fosse feita uma associação livre, indicação das 3 primeiras palavras que vinham à ideia dos participantes, e ainda era solicitado que avaliassem quanto gostaram da amostra provada, neste caso numa escala clássica de 9 pontos, e depois, precisamente porque os estudos de consumidor com os consumidores chineses, quer estudos em que nós já tínhamos participado, quer outros estudos que encontramos na bibliografia, denotam que muitas vezes com os consumidores chineses é difícil obter respostas objetivas. Os consumidores têm dificuldade, por exemplo, em dizer não, têm dificuldade em apresentar perspectivas que possam desvalorizar o próprio produto, e como tal, neste caso, nós optamos por fazer uma outra estratégia de avaliação, em que o que fizemos foi apresentar aos participantes um conjunto de 33 emojis, positivos e negativos, enfim, com várias expressões no fundo, de emoção, e solicitávamos a cada participante que indicasse precisamente quais eram os emojis que associavam àquele vinho do Porto que estava a ser provado naquele momento.
Os participantes eram todos participantes menores de 40 anos, por isso neste caso eram jovens consumidores, ou podemos dizer que são jovens consumidores, e também esta limitação precisamente para garantir que estavam familiarizados precisamente com a utilização destes mesmos emojis. Portanto, isto foi validado adicionalmente, depois com um inquérito sobre o grau de utilização dos mesmos emojis na comunicação do cotidiano, nomeadamente em mensagens e em redes sociais, e verificava-se que efetivamente todos os participantes faziam um uso regular desses mesmos símbolos. Portanto, desde logo, aqui comparando a aceitação global das 4 categorias nas duas culturas, enfim, dentro destes 2 grandes grupos de consumidores, vemos uma grande diferença. Efetivamente, o consumidor nacional valoriza mais as categorias especiais, e aqui a menor valorização, embora ainda uma valorização que podemos dizer francamente positiva, para o vinho do Porto Branco, e curiosamente, no caso dos consumidores chineses, dos jovens consumidores chineses, o que identificamos é que o mais valorizado é o LBV, seguido do vinho do Porto Branco, em terceiro lugar o vinho do Porto Vintage, e o menos apreciado, já com algum nível de pontuação na escala negativa ou muito neutra, temos o Tawny de 10 anos. Doutor Luís Cunha, estamos aí em cima da hora, pedir-lhe por favor se podia abreviar. Com certeza que sim, muito obrigado. Obrigado. E portanto aqui na combinação também, na associação de palavras entre os diferentes produtos a partir das diferentes culturas, notem que no caso do nosso consumidor, tipicamente para as categorias mais especiais, vemos aqui para o Porto Vintage cultura, comércio e aspectos hedónicos de valorização, e no caso do LBV e do Tawny, são bastante valorizados do ponto de vista sensorial e associados especialmente a uma geografia, enquanto no caso dos consumidores chineses, nós vemos que a valorização sensorial mais positiva está associada precisamente ao LBV e ao vinho do Porto, enquanto que no Tawny há aqui, e mesmo de algum modo no Vintage, há mais associação a emparelhamento gastronómico, por um lado, mas também aqui já a surgirem alguns aspectos sensoriais e hedónicos negativos, essencialmente porque consideram este vinho demasiado doce. Quando vamos ver a resposta emocional ao nível da utilização dos emoticons, dos emojis, aqui só nos aparecem aqueles que discriminam entre vinhos do Porto, por isso não estamos aqui a identificar os mais frequentes ou menos frequentes, são apenas aqueles que discriminam, e nós vemos genericamente que, no caso do consumidor português, a discriminação é feita genericamente, podemos dizer, com emojis, podemos dizer, positivos, enquanto que no caso do consumidor chinês, claramente há uma grande surpresa e há até de algum modo alguma decepção face ao vinho do Porto Tawny e Vintage, mas com uma grande apreciação, quer ou seja, com uma emoção francamente positiva para o LBV e para o vinho do Porto Branco. Do ponto de vista do consumo destas categorias de vinho do Porto, salientava, neste caso, para os consumidores chineses, que precisamente no caso do vinho do Porto Branco, associam mais ou vinham associado com a sobremesa e com snacks, curiosamente quase que a um nível semelhante do Tawny 10 anos, apesar da apreciação ser bastante diferente, mas em termos do momento de consumo também semelhante, e o LBV é aquele que é visto mais como a categoria a consumir, quer com a família, quer com os amigos, numa perspectiva de maior convivialidade.
Pronto, e então, queria só agradecer o financiamento que tivemos nomeadamente para o segundo estudo, e agradecer às equipas, precisamente da Sensiteste, da Universidade de Macau, da Sosvinos, que participa diretamente connosco também no projeto 4Cs, e ao grupo de estudantes do Intur, que participou e desenvolveu grande parte do primeiro estudo que vos apresentei. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Uma apresentação extremamente interessante. Eu conheço bem os trabalhos que faz e é sempre um gosto ver o rigor com que eles são realizados, e até o facto de ter havido aqui 2 estudos, e este segundo comparando a cultura chinesa com a portuguesa, na realidade muito, muito interessante, e eu diria, como qualquer boa investigação, com com grandes perspectivas para ser continuado por si ou por outros colegas nossos investigadores.